Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para o Corporativo SA, o podcast da Anitec. Hoje, com a Maria Leonor Delmas, vamos bater um super papo sobre liderança, sobre jovialidade, vamos falar sobre o papel da mulher na liderança dentro das organizações e vamos navegar aqui numa história muito bacana que a Delma tem para compartilhar conosco. Delma, seja super bem-vinda. Estou muito feliz de estar com você para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai render muito. Com certeza. O assunto vai longe, né? Sim, eu queria que você falasse. Eu estava vendo, né? Você mandou para mim a sua bio e a gente estava aqui, né, nos bastidores conversando um pouco, né? Então você é assistente social, pedagoga, psicóloga. E aí você tem assim um histórico maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Com certeza, vai ser um prazer. Boa tarde a todos. Não sei se vão assistir no mesmo horário, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como é a transmissão de vocês, se tem um horário determinado, mas o importante é que a gente está junto e vai poder trocar algumas ideias que são fundamentais nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento social que a gente está vivendo, né? Porque nós entramos na longevidade, mas eu vou contar um pouquinho primeiro da minha caminhada para vocês entenderem como é que eu cheguei lá, né? Sim. Eu tenho 75 anos, eu tenho 3 filhas, 6 netas e um bisneto. Então, a questão da intergeracionalidade na minha casa é uma questão muito forte. A gente tem muito espaço para conversar. Então, eu comecei a minha vida, eu casei muito cedo e tive a minha primeira filha com 23 anos, mas já esperando 4 anos entre o casamento e ter ela, porque morei fora do Brasil e tive a oportunidade de conhecer o universo francês durante um ano. Uhum. E já vinha com muitas ideias na cabeça, porque quando eu fui morar lá, eu já tinha passado pelo hospital, hospital clínica ginecológica, onde você participava de histerectomias e mastectomias todos os dias. E aquilo foi me dando assim uma necessidade. Aí não estávamos ainda entrando na questão da longevidade, mas estávamos entrando fortemente no mundo feminino. Porque você tinha as mulheres que chegavam lá, que só tinham o hospital público, não tinham nem seguro de INSS, nada disso, era hospital público, né? E elas iam lá em estágio já bem terminal, já bem grave, né? E, inegavelmente, inequivocamente, elas iam fazer esterectomias e mastectomias. Então, aquilo foi me mostrando um universo que você não consegue ver todo dia, que é a importância da feminilidade e quanto essa importância ela trajeta em classe social, em classe cultural, em questão econômica, em questão de comportamentos. E aquilo foi me instigando a aprender mais e mais e mais sobre comportamento feminino. Então, eu comecei muito por aí, porque na época, década de 70, né, 71, 72, não tinha cirurgias estéticas como a gente tem hoje, que a mulher já sai do hospital com a mama reconstituída. Não, era nada, tirava tudo, era um anzol gigantesco no tórax inteiro. Sim. E tinha umas senhoras voluntárias que preparavam umas próteses de borracha em que elas colocavam dentro do corpo, dos sutiãs delas, para poder ficar esteticamente melhor, né? Sim. Mas isso doía muito, porque era muito pesado e a extensão das cirurgias era muito grande. A esterectomia, que é a perda do útero, o problema era com as mais jovens, porque não seriam mais mães, né? Então, hoje você tem a opção até da escolha, que eu não quero ser mãe, quero, mas naquela época, aquelas meninas que entraram ali, todas queriam. Porque vinham de uma estrutura cultural de que uma das finalidades da mulher era ser mãe. Ser mãe. Então, isso para elas era uma perda de quem sou eu. Era uma perda não só de feminilidade, mas de identidade. Então, eu comecei a procurar aquilo ali, fui me aprofundando, e aí eu fui fazer psicologia, porque eu seguia a linha de serviço social de caso, que era tipo um atendimento à terapia de apoio, né? Para poder dar um mínimo de calço para aquelas mulheres saírem dali e irem para casa, uma casa que não ia recebê-las bem. Eu cansei de atender pais
maridos, namorados, companheiros, que a primeira pergunta deles, quando é que cresce de novo? Porque se não cresceu, não quero ela. Então, uma mulher mutilada, com muita dor, porque não tinha as facilidades que você tem hoje, né? Sim. E rejeitadas, até pelas mães, que tinham medo do contágio. Então, eu tive muito trabalho, fazer um levantamento de entorno para ver colocações para onde aquelas mulheres pudessem ir, porque 3 dias tinha que fazer ao leito, porque tinha uma fila de gente para entrar lá. E você percebe esse tipo de visão ainda nos dias de hoje? Eu não estou mais dentro do hospital, mas eu estou ligada ao Hub Mulher, que é um trabalho voluntário. Eu estou ligada ao Pontes e Conexões, que a gente está trabalhando a longevidade e o papel da mulher empreendedora no feminino, somente a Stent, né? Eu estou ligada ao Longevativa, que é uma empresa minha, onde a gente trabalha exatamente qual é a possibilidade de uma mulher de 60 a mais aceitar que ela pode ser feliz. Sim. Que o corpo dela vai ter a idade que a mente dela quiser que ele tenha. Sim. A gente sabe que tem as mazelas de saúde, tudo isso, mas o lado mental é forte demais e impede, às vezes, você ser feliz porque você tem tanta crença te limitando. Mulher de 60 anos não faz isso, mulher de 60 anos, 70 então não faz, eu tenho 75, não faz isso, não viaja. Nossa, não tem vida sexual, não viaja sozinha, mas nada disso. Você sabe que você está falando isso? Eu não sei se eu comentei com você, eu trabalhei, né, na UNAT, na Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ. Sim, eu conheci. Mas antes, eu fui uma das pioneiras, né? Eu fui a primeira pedagoga e a primeira professora de espanhol desta UNAT, porque eu já trabalhava, aí falando do teu histórico, né, de assistente social, eu comecei na Gama Filho, né? Eu posso dizer que eu sou cria. Eu acho que desde criancinha eu me identifiquei muito com a Gama Filho, porque eu ia para lá para fazer natação, praticar esporte, depois fui estudar e depois virei professora da universidade. E eles começaram o trabalho com a Universidade da Terceira Idade, então tinha a UNAT da Gama Filho, que era comandado pelo Serviço Social da Gama Filho, e depois a UERJ veio também com a UNAT, que ali já foi o professor Piquet Carneiro da parte da Faculdade de Medicina. Então, essa questão me toca muito, porque foi o início do meu exercício profissional na educação superior. E falar sobre jovialidade, né? E quando eu também quis bater esse papo com você, é porque eu acho que hoje ainda, né, esse preconceito contra a pessoa mais... Limites que não existem. Mais velha, sobre o afastamento, né, do ambiente do trabalho, aposentar, ir para os aposentos, né? Isso, a gente precisa falar sobre isso, porque as empresas precisam despertar, elas precisam criar programas educacionais. Não, mas agora com a questão da longevidade, da inversão das pirâmides etárias. Exatamente. Mas você sabe que isso que você está falando é tão importante a gente tocar nessa temática, porque eu vejo que as empresas ainda estão despreparadas. Ainda vejo muito investimento para o jovem, para trazer o jovem para dentro da empresa. Mas não se pensa na retenção dos maiores. Dos talentos. Isso é o que a gente está trabalhando hoje. Quando eu me juntei com 2 amigas, agora nós somos mais uma, somos um quarteto, né? Foi por um sonho nosso que de encontra aqui, encontra ali, a gente começou a pensar que tinha que ter um trabalho sobre intergeracionalidade. Sim. Então, esse é o nosso trabalho no Pontes e Conexões, em que a gente justamente entra nas empresas, faz treinamentos, faz palestras, para as pessoas entenderem que a intergeracionalidade jogou uma geração para frente. Sim. Aos 50 anos, uma mulher não, até nem só mulher, né? Homens e mulheres, né?
já eram inúteis para as empresas. As empresas dificilmente investiam no desenvolvimento daquelas pessoas, porque logo adiante iam descartar. Então, isso não pode mais acontecer, porque a pirâmide etária está invertendo. Você hoje tem um grupo de maiores, né, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, até 80 a mais. Sim. Altamente capaz, porque ninguém quer que as empresas absorvam as pessoas mais velhas, porque elas são mais velhas, isso não é cota. Não. É porque elas têm competências, Isso. elas têm capacidades que são diferentes dos que estão entrando. Então, a grande sacada de um líder intergeracional é juntar as pontas. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Como é que você vê hoje, na questão da liderança, um dos que você acha assim que é um dos grandes desafios de um líder É hoje? a questão da intergeracionalidade, porque as empresas elas estão se tornando multigeracionais. Multigeracional é pegar uma pessoa de idade, jogar num canto e deixar para lá. A intergeracionalidade não, é a interação, a integração, o acolhimento, a inclusão. E, para isso, você tem que ter líderes muito bem formados. Sim. E a ideia da universidade, do nosso trabalho, inclusive, levar para as universidades, para que isso vai ter que ser matéria curricular. Sim, com certeza. Igual a ciência da felicidade está entrando já nas faculdades de medicina. Sim, você sabe, eu fiz, né, a pós-graduação, não completei, mas vou acabar de completar, porque eu fui fazer geriatria e gerontologia, né? É uma área fascinante. Então, fiz... Porque é uma nova geração. Sim, porque existem informações que a gente precisa beber dos profissionais do serviço social, da psicologia, da medicina. A importância das mentorias reversas. Tudo isso. Então, tem um mundo rico que ainda não foi desbravado. Urgente. Urgente. Porque a realidade, eu estava comentando com você, até antes da gente começar aqui o papo mais público, né? Que eu tenho cidadania, eu sou brasileira, mas eu tenho cidadania portuguesa. Então, eu faço muita formação lá. Constelações, neurociência, coach mesmo, coach executivo. Então, eu vou vendo lá, o que está acontecendo lá hoje, nós já estamos vivendo, já há algum tempo lá, nós já estamos vivendo hoje. Cada vez menos gente alimentando os sistemas de seguro, e cada vez mais gente vivendo mais 30, 40 anos precisando usar os sistemas de seguro. Nenhum país vai aguentar. Sim, com certeza. Então, tem que ter uma mudança importante na mudança de mentalidade. Se você não mudar mindset, não vai adiantar. Se você não fizer busca profunda de um diagnóstico de autoconhecimento para liberar as pessoas que querem os cargos de liderança para serem pessoas mais ativas, proativas, generosas e com compaixão com aqueles com que elas vão trabalhar. Sim. O Marshall faz na comunicação não violenta, fala muito disso. O que é a comunicação não violenta? É uma comunicação de compaixão. Isso para trazer. E agora, o líder que vai mediar, vai ser um fiel de balança entre as pontas, por isso que o nosso grupo é Pontes e Conexões, né? Sim. Entre as pontas, ele tem que estar muito seguro dele, porque ninguém é isento de julgamento, ninguém... eu não julgo ninguém, isso não existe. E a carga que a gente tem desde que a gente foi gerado, e agora sendo constelador, e a carga que a gente traz da nossa ancestralidade. Sim. Quantas barreiras? Essas barreiras precisam ser derrubadas. E só tem um caminho para todas as soluções: educação. Você falou tudo. Você sabe não tem outro caminho. Sobre barreiras, né? Eu hoje tenho meu doutorado, quero fazer o meu pós-doc, né? Estou muito antenada com essa questão da educação, com a questão da inteligência artificial também. Estou curiosa. Eu já estou mergulhando nela já há algum tempo. Estou curiosa para... Até para conhecer, né? Sim, para aprofundar mais. Mas essa questão de você furar a bolha, né? Como é que a educação te ajuda a você furar a bolha? E eu vejo que a educação corporativa hoje, os investimentos das empresas, né? A gente acabou de receber a Vale agora, né? Como nossa associada, eu acho que é o presente
da associação, né, nesses 15 anos, da gente poder estar reunindo esse ecossistema e mais empresas estão vindo, porque elas estão entendendo a importância que a educação corporativa tem para o negócio, tem para os trabalhadores, né? Com certeza. Para toda a sociedade. Então, a questão da aprendizagem ao longo da vida, ela é tão importante. É o lifelong learning, não pode parar de jeito nenhum. Ninguém mais pode parar. Não. Porque a gente não sabe mais quantos anos vai viver. Já Sim. são muitos mais do que os outros já viveram, né? Sim, eu adorei, eu fui assistir Eu Ainda Estou Aqui, e eu vi aquela última cena da Fernanda Montenegro, e eu disse assim, meu Deus do céu, que coisa encantadora, o que um olhar é capaz de dizer. Sim. A comunicação não verbal é 93% do processo de comunicação. Então, eu fiquei encantada. Então, por que, né, em outras áreas, né, do conhecimento, as pessoas com uma idade mais avançada não podem ser inseridas, Agora, a gente tem que ter o cuidado, que é uma coisa que nós, no nosso trabalho, eu com o meu grupo, né, que ninguém vai ser bonzinho e botar por caridade, competência. Por competência. Porque as pessoas esquecem que todos vão, desde que a gente nasce, nós estamos envelhecendo. Sempre. A pessoa que tem mais idade é um privilegiado que não morreu ainda. Sim. E aí, essa questão de você estar sempre, né, estimulando e levando também, porque para o jovem também é importante a convivência com aquele que já teve mais experiência. Aí é que eu tenho a troca, né, do nosso trabalho. É que esse líder que vai fazer a mediação, a harmonização das duas pontas, dos menores com os maiores, ele tem que sentir isso como uma verdade. Sim. Porque senão ele vai pender para um lado. Sim. E aí estraga tudo. É verdade. Se ele não for neutralidade a gente sabe que não existe, né? Existe. Mas pelo menos uma neutralidade controlada. Sim. Isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu estou tendencioso demais. Sim. Eu estou acreditando. A questão do propósito é muito forte hoje. Um líder intergeracional tem que ter o propósito de ser integralmente o melhor que ele puder um líder intergeracional. Ele não tem partido. Sim. Ele está aproximando os mais jovens com as Sim. competências que eles trazem, dos maiores com as competências que eles construíram ao longo da vida deles, e está amaciando os dois pontos. Porque um jovem é resistente, mas ele não sabe nada, ele não mexe com a tecnologia como eu mexo. Em compensação, ele tem uma vivência que você não compra. Sim. Você tem que passar por ela. Sim. Agora, também tem que amaciar os maiores, que também não se colocarem numa posição de que o saber está comigo. Então, esse líder intergeracional, ele tem que ser, uma comparação meio esdrúxula, mas ele tem que ser um super-homem. Ele ou ela, né? O líder, estou falando da figura do líder, não importa se ele ou ela, né? Mas de uma pessoa que realmente tem esse propósito de juntar as pontas e tornar um campo de trabalho de generosidade e empatia. Sim, com certeza. A gente hoje já está vivendo a ciência da felicidade. E para você ser feliz, você tem que se sentir acolhido. Você não tem que brigar por esse acolhimento. Esse líder vai ser o mediador. Esse líder vai ser a pessoa que vai fazer a interlocução. Sim. Sem comunicação não acontece nada. Sim. Então, esse líder tem que ter uma comunicação adequada a todas as gerações que vão estar na equipe dele, numa linguagem que atinja cada um, porque não tem mais linguagem coletiva. Então, a linguagem coletiva é a de não violência. Mas você vai ter que ter um diálogo diferenciado com a geração de cada um, né? Sim. Agora, nós temos mais uma geração, que é a geração beta, né? De quem está nascendo em 2025. Eles vão ser até 2039, né? 2040. Então, quando você pensa numa liderança intergeracional, já tem que estar de olho nessa geração. Sim. Aprende com eles desde hoje
como é que vai se comportar aquela criança, como é que vai ser a escola para aquela criança, ao mesmo tempo que ele tem que estar atento, ele tem que ter um olhar assim de camaleão, porque ele tem que olhar para tudo. Você falou uma coisa que eu acho, né, que a gente também tem que procurar olhar com carinho, que é também com a questão da educação escolar. A escola, com certeza, não pode ser a mesma da minha geração e das gerações passadas. Nem das que a gente vão para frente, porque Não. nós nem sabemos. É uma construção diária. É uma construção de observação. E, por exemplo, num país como o nosso, Portugal não sente tanto isso, porque ele é muito pequeno, mas num país como o nosso, continental, né, você tem realidades tão múltiplas, você não pode ter um processo de educação só. Se você tiver só uma metodologia, só um processo, você vai beneficiar um e prejudicar outros. Eu acabei de ver isso no ano passado, no meados do ano, eu estava no Panamá, num congresso de economia prateada. Com a Arlete Pinel, não sei se você já ouviu falar. Já. E nós estávamos lá, e a ideia, o congresso era dela, eu fui convidada dela, né? E a gente estava vendo exatamente isso. É um poder, não estou nem falando do poder intelectual, não, poder econômico gigantesco. Esse poder não pode ser banido da sociedade, ele existe. Sim. E ele vai alimentar a brecha exata de menos jovens nascendo, menos jovens contribuindo, e ele vai suprir essa falta, mas ele não pode sair do mercado de trabalho. Não. Se ele sair do mercado de trabalho, ele não tem como juntar essa riqueza para poder distribuir. E outra coisa é que as pessoas desconhecem, né? Não têm noção, mas é isso que você está falando, a questão da economia prateada. Que muitas famílias são sustentadas pelos maiores. E aí a pandemia mostrou isso com clareza. Sim, então famílias que antes, né, o filho morava na casa com a esposa e o filho, voltaram a morar com os seus pais. E a aposentadoria dos pais é que sustentou muitas famílias. Sustentou e sustenta. E uma questão que você colocou, e que eu vejo uma dicotomia, é a seguinte: bom, se nós vamos viver mais, se vamos demorar mais para nos aposentar, porque a longevidade está aí. Vai gerar mudanças, consequências. Isso. E aí as leis também precisam acompanhar. Tem que ter um processo. Não pode, o setor público não pode estar omisso, porque as leis são feitas por eles. Exato. E aí a questão, por exemplo, até que idade você pode pegar um empréstimo, até que idade você pode assinar uma compra e venda de imóvel, até que idade, por exemplo, você pode comprar o seu imóvel financiado por um banco. Então, essa questão das políticas públicas, né, da gente estar debatendo aqui sobre financiamento para os idosos, e eu vejo também que, como é importante a gente debater sobre esse tema, né, da questão da longevidade, da inserção e permanência dos mais velhos no mercado de trabalho, na questão intergeracional. Pouco se fala sobre essa questão da intergeracionalidade. Olha, você falou agora uma coisa séria. Tem pessoas que não conseguem nem falar. Quanto mais entender. Pois é. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí eu queria te perguntar, como é que você está vendo a questão da longevidade no ambiente corporativo? Não só da questão, assim, você vê pessoas inseridas, por exemplo, nos conselhos, nos altos cargos. Como é que você está vendo isso? Olha, eu estou fazendo a formação do Board Academy, tá? Uma das sócias do Pontes, ela já é conselheira. Então, agora a gente, inclusive, no início de fevereiro, a gente vai ter uma reunião sobre isso, mais um encontro, né? E está explodindo muito. E uma coisa que está se falando bastante na formação de conselheiros é a questão da agregação dos maiores
no mundo corporativo. Na categoria de conselheiros, de presidentes, de CEOs, você encontra muita gente mais velha. Mas no todo dia, não. É como se você já desenhasse uma linha. Daqui para frente faz isso, daqui para trás você faz aquilo. Sim. Então, acho que cada vez mais a gente tinha que fazer um processo artístico de ir borrando essa linha divisória e ir fazendo virar todo o conjunto uma bolha sistêmica. Sim. Porque nessa bolha sistêmica... Porque, por exemplo, na universidade, você vê os mais velhos... Em número menor ainda. Em número menor, mas tem uma questão que é do conhecimento acadêmico, da prática, da experiência, por exemplo, na pesquisa, e que é importantíssimo para a formação dos novos pesquisadores. E uma coisa que dos novos garante a seriedade é você ter recursos de pesquisa. Porque aquilo é inquestionável. É isso que a gente está vendo. Por exemplo, Portugal, tem cidades na Europa que não tem morando ninguém. Porque não tem, os idosos já morreram, os mais jovens não nascem, e quando nascem não querem ir para lá. Sim, as pessoas vão ter que aprender um pouco mais sobre gerontologia, as pessoas vão ter que estudar um pouco mais sobre as questões comportamentais, e as mudanças delas. Porque, por exemplo, você tem hoje você tem processos de estimulação muito fortes que mantêm a sua mente mais alerta e mais ativa. Sim. Mas você precisa querer. Então, o cuidado que a gente tem que ter ao trabalhar a longevidade, as pessoas mais longevas, né, é que elas não desistam. Porque nós temos um extrato muito múltiplo, né? Não vou dizer castas, porque não são castas, mas perfis muito múltiplos, né? E a reação de cada perfil é uma. E para esse processo como um todo caminhar, a gente tem que estar junto da caminhada dessas pessoas para que elas não desistam e que elas olhem para ela e acreditem que elas podem. E como é que você vê o olhar do jovem em relação... Eu acho tão difícil quanto o olhar do maior em relação ao jovem. Agora, como tudo que você tem uma trajetória grande, eu tenho uma trajetória grande, eu vi minha mãe, eu vi minha avó, eu vi minha bisavó, que eu convivi com ela, foi o meu casamento, né? E depois fui vendo filhos, netos, né? Agora o meu bisneto, o último que nasceu, né? Tem um mês ele, é o Antônio. Ah, parabéns! E aí, você vê que eu que convivo permeando toda essa linha, porque sempre fui muito atenta e muito curiosa em relação a isso, você vê que as pessoas estão diferentes. Querendo ou não, o mundo está pressionando a essa mudança, mesmo que essas pessoas não tenham percebido. A questão da economia prateada ela é fundamental para a inclusão dos maiores, porque eles dão um lucro sem tamanho. Tem uma estatística feita, né, que a gente trouxe até lá do Congresso do Panamá, de 1 trilhão consumido por pessoas maiores. Isso injetado na economia é um poder sem tamanho. Então, você vai mostrar para os mais jovens e para os maiores a vantagem que cada um traz. E eu vou usufruir dessa vantagem. Todos nós vamos usufruir das vantagens de um dos outros. E nós vamos crescer com isso. Porque cada vez... Tem uma historinha que eu conto muito em sala de aula, que João e Maria foram se encontrar na pracinha com um pão debaixo do braço. E aí conversaram, e aí se despediram e voltaram para casa. Maria voltou para casa com o pão que ela levou. João voltou para casa com o pão que ele levou. Mas Maria voltou para casa com as ideias dela e do João. E o João voltou para casa com as ideias dele e de Maria. Eu acho que o básico da intergeracionalidade é essa. Eu acreditar que eu saio ganhando, que eu adquiri algum bem maior, que eu aprendi com aquela pessoa. Então, tem que ter alguém, um condutor, que vá mostrando aos poucos, com muito respeito, com muita generosidade, com muita justiça, vá mostrando aos poucos aquele grupo que é
tanta coisa que eles têm para adquirir uns dos outros, para absorver um dos outros, que é perda de tempo, é uma questão até tola, de por que eu não vou aprender? Por que eu não vou respeitar o conhecimento do outro? Eu preciso daquilo. Por que eu tenho que construir um novo conhecimento se ele está pronto na cabeça do outro? Eu falo das duas pontas. Sim. Não estou falando só dos maiores, Sim. não. Estou falando de todos. É uma questão de gestão do conhecimento, claro. Total. Mas não é só do conhecimento. Sim. Esse líder, conhecimento é cognitivo. Ele tem que mexer no emocional. Sim. Ele tem que acreditar que pessoas diferentes, de pontos diferentes, são incrivelmente maravilhosas. Que tem coisa beça para dar, tem coisa beça para partilhar, mas eu preciso estar disponível para isso. Se eu fecho a porta na cara do outro, eu não vou aprender nada. Sim. Eu acho... Então, essas pessoas têm que ser formadas de forma especial. Sim, você sabe, você estava falando, eu estava me lembrando de uma situação que quando eu comecei a ministrar minhas aulas, né, para a UNAT, tanto na Gama Filho, depois na UERJ, eu fiz parceria com uma professora de biodança. Biodança é uma saída maravilhosa. Biodança e mindfulness não pode jogar mais fora. Poxa, e aí a gente percebia claramente, né, através de determinadas dinâmicas, mudanças e transformações de comportamento, sobre questão do andar, sobre a questão do olhar. E aí eu inspirada num dos exercícios, eu fiz uma atividade numa das empresas, né, num dos encontros dos gestores de universidades corporativas que a Anitec promove. E aí eu propus assim, gente, quem você quer escolher para caminhar? Com quem você quer caminhar? Gente, a gente foi montando aquilo ali, aquela... No primeiro momento se dividem por idades. Gente, depois vão fazendo as fusões. E aí foi fantástico, porque a gente perceber, né, estimular o outro a entender que ninguém vive sozinho e que as pessoas precisam... São diferentes e precisam de conexões. E a questão do olhar. O olhar, você está naquele contato com o outro. Né? E o corpo mesmo, envolvido no movimento, né? Sim, então eu acho que isso, que parece que é uma coisa que não faz parte do universo corporativo, ele precisa com certeza fazer parte. Com certeza. Seja por causa dos maiores, seja também por causa dos jovens, dos mais jovens. Quando a gente pensou na ideia do pontes e conexões, é que esse líder vai ser a ponte entre os menores e os maiores. Porque todos têm que trabalhar juntos, não tem outra saída daqui para frente. Não tem outra saída. Cada vez vai ter menos jovens, porque estão nascendo menos pessoas, e hoje a gente tem uma prática, né, uma fala das mulheres que não querem mais ter filhos. Sim. Então, isso é um direito de cada um é dono do seu corpo, né? Sim. Eu quero ou não quero. Mas isso não acontecia num passado muito recente. Era automaticamente, casou, tem filho. Sim. Hoje já é uma escolha. E, além da escolha, cada vez você tem filhos mais tarde. Sim. Se você tem filhos mais tarde, você vai ter menos. Sim. Né? Pelo menos na sociedade ocidental. Né? No oriental, você tem questões diferentes, porque o mundo é muito diverso. Né? Mas a gente está falando do nosso mundo próximo. Sim. A gente tem que entrar na empresa e não ver pessoas idosas em grupinhos sentadas num canto. Sim. Tem que ser partilha. O que eu posso te oferecer? Eu quero te oferecer o que eu posso. E o que eu posso receber de você? Porque eu também quero receber o que você tem para oferecer. Mas se você não tiver um instigador, um influenciador para provocar essa situação, a coisa se perde. Sim. Ainda. Não sei como que vai caminhar. Eu acho que está caminhando até com mais velocidade do que a gente pode imaginar. Né? O mundo corporativo mudou muito. Né? Eu trabalho em formações, dou aula na FGV, né? E eu só trabalho com executivos. Sim. Porque pós-graduação só tem executivo. Sim. E você sente muito mais... A minha faixa de média de sala é 30 anos. Né? Você tem gente com menos e gente com mais, mas vamos dizer assim, o volume está entre 30 e 40 anos, que são a clientela
de que precisa ser trabalhada para ser um excelente líder intergeracional. Mas ele tem que fazer desenvolvimento de mindset, porque senão ele tende por uma ponta ou pela outra. Sim, e você sabe isso. E para isso tem que ter autoconhecimento. E o que você tá falando, né, o que você está colocando, é essa necessidade, né, de mudança de mentalidade, e que mudar mentalidade é mudar comportamento. Lógico, senão não acontece nada. Senão não acontece nada. É igual diagnóstico. Você faz um diagnóstico, aplica um monte de testes, quem é você, como é que você vai, qual é o seu perfil. Você fez um diagnóstico. Se você não levar para uma autoliderança, para uma ação, só foi um diagnóstico. Que é isso que é a preocupação da gente. É gerar mudança de mindset para gerar mudança de comportamento, de relacionamento, de aceitação, de olhar o outro como se estivesse olhando, e porque está olhando, uma coisa maravilhosa. Porque todo mundo é um universo de possibilidades. Mal trabalhado, às vezes, por falta de oportunidade, mas é uma questão de oportunidade. Então, o encargo de um líder intergeracional tornou-se uma coisa gigantesca. E é aí que a gente está buscando, e com outras pessoas também, isso tem que entrar na formação deles enquanto não são líderes. E eu quero aproveitar essa colocação que você está fazendo para te perguntar uma coisa. Como é que você vê o papel das universidades corporativas diante deste cenário que a gente está discutindo aqui? Eu já dei aula em algumas universidades corporativas, inclusive da Petrobras, né? No Promimp, aquilo tudo. Mas o que eu vejo, esquece que isso aí que eu vivi, que já tem mais de 10 anos. Do que eu tenho visto agora, em conversas, em seminários, em coisas, e até na interação com elas, é que, urgentemente, eles estão perdidos, porque já ouviram falar, não tem certeza, mas já ouviram falar do que tem que ser feito e não sabe como fazer. E quando você sabe o que tem que fazer e não sabe como fazer, você não faz. Sim, mas o que eu acho, sabe, assim... Eu acho que tem que entrar nas empresas como educação. Educação, pois é, porque eu acho que não se acreditou, né? E a coisa foi mais rápida do que a gente supunha. Sim, e na época, o professor Piquet Carneiro, na UERJ, o Renato Veras, do Instituto de Medicina Social, o Ezio Cordeiro, que foi reitor da UERJ, o Alexandre Kalash, que está até aí hoje, o Alexandre vinculado ao IMS, né, o Instituto de Medicina Social da Universidade, já existiam os estudos de epidemiologia que já mostravam essa questão do envelhecimento. A tentativa, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, de trazer a questão da convivência através do centro, né, a UNAT, além da pesquisa, ela era e é um centro de convivência. É um grande projeto de pesquisa. É um grande projeto de pesquisa. E aí, falar sobre como é que as empresas vão cuidar disso e entender que mudou, o cenário mudou. O Japão, eu não sei se você viu, mas o Japão está numa situação dramática com a questão do envelhecimento, porque é o que você está colocando. Não tem jovem suficiente para repor aquilo que os que estão saindo os que estão saindo. E aí eles estão criando, né, robôs. Você vê isso em Portugal? Robôs, mas eu não sei se você já viu. Eu já vi uma matéria. Robô nos asilos ou dentro das casas mesmo, para fazer companhia. Para fazer companhia e para dar medicamento. E a gente ainda não... Já aconteceu, o Brasil não está envelhecendo, o Brasil já envelheceu. Já em 2050 vai ser o 5º país mais velho do mundo. E aí, como é que a gente vai fazer? O país Pela progressão, né? Sim, o país precisa continuar a produzir, ele precisa fazer a economia rodar, e aí é isso que você está falando, que eu concordo. As universidades corporativas precisam, gente... auxiliar o mundo corporativo. Isso. A esse acordar. Eu acho que é um despertamento. Despertar. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, chamava-se O Sono dos Tolos, que era os líderes que se sentiam
não precisavam mudar, não precisavam crescer, não precisavam fazer nada. Como se fosse um piloto de Fórmula 1 que dorme no volante. O que adianta ele saber dirigir como ninguém se ele não está prestando atenção no que ele está fazendo? Se ele não está melhorando o desempenho dele? Ele dorme no volante e bate com o carro. E quando você, justamente, quando você fala dessa questão intergeracional, e aí cada faixa etária, né, aprende de uma forma, de uma maneira e ressignifica, né, esse processo, não adianta querer fazer um modelo de aprendizagem. Até porque mesmo dentro de uma equipe, os modelos de aprendizagem não podem ser únicos. Modelo único. Porque você tem reações diferentes das pessoas, você tem histórias de vida diferentes, não vamos fugir disso nunca, porque cada um tem uma história de vida, né? Que constrói constantemente, do dia que nasce ao dia que se vai, né? E isso pesa na pessoa. Então, mais uma vez, essa é a nossa grande preocupação, quem vai conduzir essas equipes, quem vai aconselhar essas empresas. Qual o melhor caminho para você não naufragar no mundo de novidades, nesse novo mundo que está acontecendo, que muda com uma frequência, uma velocidade enorme. Enorme. A pandemia, em 2 anos, mudou cenários drasticamente. Então, você está trazendo para dentro do mundo corporativo, e a tua pergunta, o que pode a universidade corporativa fazer? Ela pode ser o braço forte das empresas para gerar os processos de mudança. Mas de uma forma muito, muito dedicada, muito amorosa até. De uma forma muito afetiva, porque sem afetividade não vai haver mudança. Sim. Não pode, você tem que fazer. É por que você vai fazer. Descobre o teu propósito. Encontra propósito na necessidade de você mudar. Encontra propósito que mova a tua vida de forma a você caminhar nessa trilha para você chegar num lugar em que você vai ver a luz brilhando lá no fundo, porque precisa ser vista. Sim. Se eu repetir porque é mais confortável, me dá menos trabalho e achar que é bobagem, todo mundo reage diferente. A essência de todo mundo nasceu de um jeito. Ela caminha e não tem grandes mudanças no processo cerebral, mas tem grandes mudanças no processo comportamental. Tem 2 sentimentos que, se um líder não souber trabalhar, ele mata a equipe dele: injustiça e ingratidão. Não tem mente que trabalhe bem um processo de injustiça e um processo de ingratidão. A rejeição é morte certa. A rejeição é uma flecha no peito de uma pessoa. Ele vai tirar a flecha? Vai, mas aquela marca vai ficar. Então, eles têm que estar muito preparados para serem neutralizadores, para serem equilibradores, para serem malabaristas de muitos pratos ao mesmo tempo, porque cada uma das pessoas que está ali é uma pessoa diferente. Ele pode falar mais alto com um, ele pode falar mais baixo com o outro, ele sabe o tempo de pressionar um e criar uma nata que se torne uma grande massa de respeito entre as pessoas. Se não houver respeito, não vai haver nada. Eu queria que você falasse também um pouco, e depois a gente vai caminhar para o nosso fechamento, essa questão, voltar ao que a gente estava conversando, a questão do papel do feminino. O papel do feminino na empresa, o papel da mulher dentro das organizações, na liderança, e nesse cenário que você está colocando para a gente, da questão da mulher longeva dentro das organizações. Olha, tem muitas coisas que a gente pode falar disso aí, né? Porque o papel da mulher, ele oscila muito, porque conforme vai mudando o processo cultural, hoje a gente tem uma liberdade de falar coisas que a minha avó não teria coragem de falar. Sim. E nós, em essência de feminino, né? Aí sou eu o indivíduo, tá? Eu converso muito com a minha ancestralidade. Eu me ponho, tem um hábito que a gente tem, até de terapêutico mesmo, né? Eu me ponho de frente, como eu estou de frente para você, para minha mãe, que não existe mais. A minha mãe já faleceu, tem 7 anos. Atrás da minha mãe está a minha avó, a mãe dela. Porque a linhagem do materno e a linhagem do paterno vai para os meninos, né? Na constelação a gente trabalha assim. Atrás da minha mãe, da minha avó, tem a minha bisavó que eu conheci. Atrás da minha bisavó está a minha tataravó, que era alemã,
Então, já tem um traço cultural diferenciado, porque é português com o alemão, a coisa tinha diferença. E atrás dela eu coloco uma mulher qualquer que representa toda a ancestralidade que eu não conhecia. E eu converso muito com elas. O que a gente pode fazer daqui para frente? Eu trabalho a minha intuição através disso, né? Porque não tenho ferramentas para isso, né? E eu me concentro muito no que eu vivi delas, do que eu me lembro delas, do que elas falavam comigo. A minha bisavó era uma parceira que você não pode imaginar. E nós tínhamos 65 anos entre nós. Quando me casei, eu tinha 19, ela tinha 84. Caramba. Estava lá, ela de mão dada comigo. Vou lançar agora isso, um artigo no LinkedIn, com a foto dela, do meu casamento, e ela. Que legal. E ela. Ela dizia assim para mim, ela não era ilustrada, mas ela era muito sábia. Ela era filha de colonos. O pai dela, quando vieram da Alemanha para o Brasil, ele veio com a comitiva do Major Keller para abrir a Boêmia em Petrópolis. E aí, ela era colona. Estudou uma escola pública, o período básico. Minha avó já foi até o final do ensino básico, mas não fez ensino médio, nem existia. Sim. Né? Tinha escola normal, que era o que tinha de formação de professores. Né? E ela dizia assim, minha filha, presta atenção. Não deixem que alguém faça você se sentir melhor. Só dê aos outros que os outros merecem receber. Ela me dava assim, rasgos que era uma pessoa idosa, uma pessoa sem instrução, mas de uma sabedoria. E quando eu entro em algum lugar que eu vou falar sobre isso, eu cito isso. Gente, o idoso, se a gente deixar, se a gente abrir a porta para ele, ele tem uma sabedoria para derramar sobre nós sem tamanho. E se a gente deixar também e provocar isso, ele tem a abertura para aprender a sabedoria que os jovens estão trazendo, porque eles são um novo mundo. Eles trazem a novidade, eles trazem o diferente. Mas a gente tem que aprender. E ela ainda reforçava assim, só faze a você o que você deixa. Ela tinha 80... Sabe, tem 70, mais de 70 anos entre essa narrativa e o dia de hoje. Pois se eu tinha 20, tem 75, tem, né? Sim. 55 anos de diferença. Então, eu aprendi muita coisa sábia com ela. Muita coisa sábia e que não sai da minha cabeça. Então, quando eu penso nessa formação da liderança intergeracional, eu penso no abrir as portas para a descoberta da maravilha que é pessoas diferentes. Tudo que a gente pode receber de cada um. Sim. Não importa a idade que eles tenham, cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história de vida, cada um tem um storytelling. Eu preciso escutar dentro de uma equipe o storytelling das pessoas. Sim. Para que todos se escutem, para que as pessoas possam aprender. Nossa, que bacana aquilo ali. Mas eu tenho que ter uma liderança sensível. Eu tenho que ter uma liderança aberta. Eu tenho que ter uma liderança acolhedora. Sim. E que se dispa de crenças limitantes que impedem que ela passe para o outro essas descobertas. Sim. Diagnóstico não leva a lugar nenhum, ele só ajuda o teu ponto de partida. Mas é o que vem depois que vai se transformar em comportamento. Comportamento é introjeção de sensação. E não adianta dizer, liderança não é técnica, é comportamento. É muito, muito legal, muito bacana isso que você está trazendo para a gente, sabe? Eu tenho tanta certeza de que se não há, eu não sou líder, eu me comporto como líder. Sim. Você está falando e eu estou aqui pensando numa pessoa. A gente teve essa semana o falecimento do Léo Batista. Sim. Né? Eu conheci ele pessoalmente. Não era amigo, não, mas eu conheci. Uma geração, né, que está indo, né? Então, quando eu vi o depoimento dos jornalistas... 91 anos. 91 anos. E aí eu estava vendo o depoimento dos jornalistas esportivos, né, da Globo, do quanto que o Léo contribuiu na formação deles. E aí eu estava me lembrando, poxa, É a mentoria reversa. Gente, que coisa legal. E aí eu estava me lembrando que partiu também, no dia 31 de dezembro, partiu um contemporâneo do Léo Batista, que era o Di Noel. O Di Noel, ele foi o apresentador do jornal
da tarde, da Globo, do Jornal Hoje. Ele foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje. E ele é que era para ir para o Jornal Nacional, ele me contando a história, né? E aí ele e o Cid Moreira, eles eram amigos e o Cid acabou indo porque ele queria ficar no Jornal Hoje. E aí esse podcast, ele nasceu com o Di Noel, acompanhando os primeiros podcasts. Uhum. E ele dizendo como é que ele achava que a gente devia de fazer e tudo. E que eu quero aproveitar até para registrar, é uma homenagem ao Di Noel, né? E esses personagens e essas personalidades, né? E que deixam suas marcas para as gerações, né? Ontem eu fui... Deixa legado. Um legado maravilhoso. Deixa legado. Né? E o cinema, eu assisti a história da Maria Callas, né? Ontem eu fui ver o filme com a Angelina Jolie. E aí eu disse assim, meu Deus do céu... Sofreu tanto? Ela sofreu muito, mas a história, né? A importância, o papel da Maria Callas, né, para a cultura, para a música, para o cenário da ópera. Eu acho que no mundo, quando você está fazendo alguma coisa de coração, nada se perde. Nada se perde. A gente precisa ser encharcado de tudo que alguém já pensou um dia. Sim. Para a gente tomar nossas decisões. Olha, eu quero te agradecer demais, Maria Leonor, você está aqui com a gente. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse seu recado para o pessoal. Então, gente, eu sou uma pessoa que acredito naquilo que eu estou falando. Buscar uma liderança intergeracional que traga bem-estar, saúde mental e felicidade para as pessoas, para suas equipes, para seus entornos, é uma questão de honra para mim. Eu acredito piamente que a gente vai conseguir, mas que a gente tem uma caminhada a fazer. E essa caminhada é entrar dentro das universidades, é entrar dentro das corporações. Nas corporações, a gente gerar amadurecimento e talvez desconstrução e nova construção daquilo que já existe. E nas universidades, mostrar o caminho, que é o único caminho possível daqui para frente. Se a gente não fizer um caminho de conexão entre as pontas etárias que vão conviver ali, cada vez mais intensamente, mais estreitamente, a gente vai estar perdendo uma riqueza sem tamanho. E o nosso legado vai ficar mais pobre. E não é isso que a gente quer. Né? Então, o que eu queria deixar para vocês é comece a refletir sobre isso, na importância de uma relação sadia, afetuosa, amistosa, receptiva, justa entre as pessoas mais jovens com as pessoas maiores. Porque esse é o nosso destino, esse é o nosso futuro. Não dá mais para negar que as pirâmides etárias estão invertendo. Nós vamos ter mais pessoas idosas do que pessoas mais jovens. E se a gente não criar um elo brilhante, de luz mesmo, entre essa convivência das pessoas de diversas faixas etárias, nós vamos estar boicotando um caminho de sucesso. Então, eu acho que a gente entrar nas universidades e entrar nas corporações, né? Sim. E as universidades corporativas são uma ferramenta magnífica para entrar na corporação, porque ela é justa, ela recebe todo mundo. Sim. Né? Não tem, você vai, você não vai. Não, ela se disponibiliza, está aberta para todo mundo, né? Então, a universidade corporativa está ali, disponível para dar conhecimento. Agora, cada um é que tem que buscar com ardor. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, porque é meu propósito. Coloquem dentro de vocês esse propósito. A longevidade é uma realidade, não é mais um sonho utópico, ela é realidade. Não temos como fugir dela, não temos. E ela vai ocupar o seu espaço e... Durante algum tempo trabalhando com isso, a gente sabe que uma empresa que mantém sua história, né? O seu passado forte, vamos dizer assim, jorrando sabedoria em termos dos que estão entrando, ela só tem a ganhar. A história não pode ser perdida. Não. E são os maiores que têm essa história viva na cabeça deles. Agora, também tem que ter uma liderança que saiba lidar com eles para não permitir que eles passem a ser ofensores.
É verdade. E não ser pessoas de troca, né? O que a gente quer é troca, é interação. E é muito afetivo. Hoje a gente não discute mais que o nosso límbico é que decide tudo. Né? Não é o nosso córtex, é o nosso límbico. Né? O límbico diz, eu gostaria muito, aí o córtex vai e compra. Né? Mas ele vem pelo afetivo, pelo emocional. Então, é esse mundo do emocional controlado, bonito, bem feito, amoroso, justo, que a gente quer para o nosso futuro organizacional. Né? Então, eu desejo boa sorte para todos nós, porque a luta não é de um, a luta é de todos. É verdade. E que se a gente abrir os espaços certos para que a gente possa implantar todo esse movimento, com certeza o mundo vai agradecer. Obrigada, Maria Eleonor. Muito obrigada. Nós somos quase charás, né? A raiz é a mesma. A raiz é a mesma. A minha bisavó era Leonor. Então, gente... E não era Leonor português, era Leonor alemão. Pois é. A minha vem dos italianos. E aí, gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Vocês vão ver aí passagens, os cortes. Mas eu quero dizer para vocês o quanto é importante a gente ter essa visão intergeracional dentro das organizações, levar isso para as formações, estabelecer o diálogo entre diferentes gerações e possibilitar um ambiente de trabalho saudável, com uma comunicação maravilhosa, generosa. E aproveitar para dar aqui um spoiler para vocês de que o meu novo livro ficou pronto, daqui a pouquinho está nas prateleiras, o Universidades Corporativas, Práticas e Tecnologias Inovadoras. Então, logo, logo a gente vai anunciar as novidades, onde vai ter lançamento, enfim. Conto muito com vocês, obrigada por tudo e até a próxima.